a volta de Daniel para o time não fez uma grande diferença hoje. E muito porque, assim, foi uma partida muito ruim do Bahia. Muito ruim do Bahia. E aí passa por todos os setores. Eu diria que foi uma partida excessivamente conservadora, para não dizer covarde, do Bahia hoje contra o Tombense. O Bahia tinha a obrigação de se impor no jogo de hoje. O Bahia até iniciou o jogo criando uma chance importante, mas o Bahia não conseguiu se impor. O Bahia não tentou se impor inicialmente. Esse é o ponto, né? O Bahia não tentou se impor. O Bahia enfrentou uma equipe que era a última colocada, que tinha feito 8 partidas com 6 empates e 2 derrotas. Ou seja, hoje foi a primeira vitória do Tombense na Série B, na sua história, né? Porque eles não tinham passado antes pela Série B. Então foi na história do Tombense a primeira vitória deles na Série B. Então o Bahia participou desse momento histórico do Tombense. Para o Bahia, em algum momento, isso vai passar, mas deveria ficar na lembrança do que não fazer. Como que não fazer? O Bahia, quando enfrenta o Tombense, em um campo neutro, porque isso é importante de falar, né? O Tombense tem sede em Tombos. Muriaé não é a casa do Tombense, era um campo neutro. E o Bahia, ainda assim, não Verdade, Lula, muito bem pontuado isso aí. Muito bem pontuado. Foi um campo neutro, então não tinha motivo aí para o Bahia se sentir ameaçado pela torcida tombense. O Bahia sequer tentou se impor. O Bahia não tentou. O Bahia foi, quando perdia a bola, as linhas baixavam imediatamente contra o lanterna da Série B. Né? E é uma postura completamente ao avesso do que o Bahia costuma fazer em casa. Né? Quando o Bahia inicia seus jogos em casa, o Bahia pressiona a saída, perde a bola, volta a pressionar imediatamente. Né? Mas fora de casa, Guto esquece tudo. Ele faz exatamente o oposto. Né? E hoje ele foi para jogar assim contra o Tombense. Na minha opinião, isso é inadmissível. Tá? Já seria inadmissível pensando assim pelo Bahia, pelo tamanho do clube, mas é mais inadmissível ainda pela disparidade do que cada clube quer na Série B hoje. O Bahia quer voltar à Série A. O Bahia está em uma disputa intensa pelo G4, pela liderança, na verdade. O Bahia hoje brigava pela liderança. E o Tombense estava querendo vencer a sua primeira partida. Uma equipe muito limitada, e que a gente viu isso hoje. Apesar de, na primeira parte assim, do segundo tempo, o Tombense ter conseguido articular algumas boas jogadas, mas aí, diante de uma marcação muito frágil do Bahia, né? Porque nem isso o Bahia não conseguiu fazer bem isso, né? O Bahia foi primeiro para se defender e contra-atacar, mas o Bahia não conseguiu fazer isso minimamente bem. O Bahia deu muito espaço, né? E foi por causa disso que o Bahia saiu derrotado hoje. Poderia ter sido mais, tá? Poderia ter sido mais se não fosse Danilo Fernandes. Danilo Fernandes foi quem impediu uma vitória maior do Tombense em Minas Gerais hoje. Assim, quando minha mãe é talvez assim a torcedora do Bahia mais próxima de mim, e ela hoje de manhã ela me perguntou o que é que você acha do jogo hoje? Eu falei, problemático. Bahia fora de casa, a gente já sabe como é que o Bahia se posta fora de casa. E é um adversário que eu já imaginava que não cederia tantos espaços assim ao Bahia. Né? Não iria para cima de vez do Bahia.
e não foi de vez. Mas quando viu as possibilidades se abrindo, ele simplesmente ocupou os espaços. E eu falei, hoje é um jogo que eu não estou otimista. E o jogo cumpriu mais ou menos aquilo que eu esperava. Quando o Bahia tomou o gol hoje, eu falei, esse jogo está basicamente perdido. E aí eu repito, né? O Bahia não conseguiu virar nenhuma partida esse ano. Nenhuma. 0. Quando o Bahia toma um gol, o Bahia tem total incapacidade de botar a bola no chão e construir. Hoje nem tentou fazer isso, na verdade, né? Teve uma jogada que o Bahia que me incomodou muito, já 1-0 para o Tombense. O Bahia tinha a oportunidade de penetrar na área tabelando por baixo. E a opção foi de uma cavadinha na área de Daniel. Para um time que não tem um centroavante. Tá? Porque Davó está ali ocupando o espaço, mas ele não é um centroavante. Ele não é um finalizador. Ele não é um cabeceador. Né? Então, o Bahia, para além de tudo, o Bahia se recusa a jogar com a bola no chão, que é como desempenharia melhor com essa escalação que Guto tem colocado em campo, que, na minha opinião, já deveria ter mudado. Tá? Alguns jogadores não tem nenhuma justificativa para que eles continuem na equipe. Né? Marco Antônio tem feito uma temporada horrorosa, regularmente horrorosa, desde o início do ano. Né? Ele ainda não demonstrou, não deu motivo, tá? Para a força que o Bahia fez para que ele retornasse esse ano. Porque, lembremos bem, né? Marco Antônio jogou a Série B do ano passado pelo Botafogo, fez uma boa Série B, nada espetacular, mas uma boa Série B. E o Botafogo queria que ele ficasse. E o Bahia fez força para que ele retornasse para o clube. Fez força, manteve ele aqui, e ele não demonstrou por que ele merece estar aqui. E Guto insistentemente mantém ele no time titular. Por mais que as opções de banco não sejam as ideais, você precisa oxigenar o negócio. Sabe? Se você der a entender para o elenco que esse time é fixo, você nem motiva o jogador reserva a desempenhar melhor. Então, basicamente, e muito menos o titular, que aí ele não se esforça para manter a posição. Não estou dizendo que esse é o caso de Marco Antônio. Eu acho que ele vive uma fase técnica mesmo muito ruim. Ele precisa imediatamente ir para o banco. Davó também fez uma partida muito ruim hoje. Muito ruim. Mas aí, eu repito, né? Davó tem jogado em uma posição que não é a dele. Tá? Eu faço sempre essa ressalva. Davó está jogando em uma posição que ele não conhece. Uma função que ele não conhece. Tá? Mas ele realmente, mais uma vez, muito mal hoje. Aliás, como basicamente quase toda a equipe do Bahia hoje. Muito mal. Mas esses atletas têm uma questão de repetição, né? São vários jogos desempenhando muito mal. E Guto insiste com eles. E ainda assim demora a mudar. Porque, mais uma vez, o Bahia poderia ter trocado no intervalo. A gente não tem hoje apenas 3 trocas. Porque um excesso de conservadorismo na hora de trocar quem está mal no intervalo. Eu não entendo. Né? E Guto, mais uma vez, não trocou no intervalo. O Bahia voltou ainda pior, porque o Bahia não tinha feito um bom primeiro tempo. Talvez o iníciozinho assim, o Bahia foi mais seguro e tal. Mas quando o Tombense ganhou confiança, o Bahia se desestruturou de vez. E o Tombense foi melhor no jogo.
No segundo tempo, mais ainda. Talvez no finalzinho, assim, o Tombense tenha entrado em desespero para manter o resultado, baixou as linhas, né? E deixou o Bahia jogar um pouquinho mais. Mas, no geral, foi uma partida muito ruim do Bahia. E o Bahia mereceu perder em Minas Gerais. É diferente, por exemplo, de partidas que eu avalio problemáticas do Bahia, né? Contra o Ituano, muito problemática. Contra o Vasco, menos problemática. Mas o Bahia tinha sido. O Bahia tinha conseguido se impor nessas duas partidas, mesmo sem conseguir finalizar tantas vezes na meta. Mas o Bahia se impôs contra o Vasco, o Bahia se impôs contra o Ituano. Hoje, mesmo atrás do placar, o Bahia não conseguiu se impor hora nenhuma. Né? O Bahia não conseguiu se impor. E isso foi a marca do jogo de hoje. A gente, o torcedor, ele espera que esse jogo tenha sido uma exceção, mas na verdade é preciso dizer, o Bahia fora de casa não tem tido bom desempenho. Inclusive, até dentro de casa, o Bahia foi mal contra a Ponte Preta. O Bahia foi mal contra a Ponte Preta. Tá, venceu, mas foi mal. Mas fora de casa é uma regularidade. Tá? É uma regularidade. O Bahia tem ido mal. O Bahia venceu o Náutico e foi o único jogo fora de casa vencido pelo Bahia nessa Série B. E não fez uma grande partida. Acabou sendo algo muito memorado, porque o Bahia passou o jogo quase inteiro com um jogador a menos. Então foi muito memorado. Mas o Bahia não fez uma boa partida contra o Náutico. Não fez também uma boa partida contra o CSA, quando empatou em Maceió. Né? Então o Bahia não fez também uma boa partida contra o Ituano. Teve mais a bola, finalizou mais, mas sem grande perigo, sabe? Não fez o goleiro do Ituano trabalhar para ser o herói do jogo. Né? Contra o Vasco, o Bahia se impôs, o Bahia começou bem o jogo. Né? O Bahia iniciou bem o jogo. Tomou um gol achado, digamos assim, foi um chutaço de fora da área, foi a única bola do Vasco em direção ao gol naquele jogo. Mas o Bahia, depois que levou o gol, o Bahia tinha bola, mas não conseguia mais construir grandes chances de gol. Né? E isso é uma frequência no Bahia. Quando o Bahia toma um gol e o adversário recua, o Bahia não consegue trabalhar a bola para encontrar espaços. Né? Hoje foi o cúmulo. O Bahia sequer conseguiu trabalhar a bola. Sequer conseguiu trabalhar a bola. Com o Daniel. Né? Porque se hoje o Daniel estivesse ausente, a culpa ia ser colocada nisso. Né? Não, mas faltou Daniel para organizar o jogo do Bahia. Não faltou Daniel. Ele estava em campo. E o Bahia foi mal. O Bahia foi muito mal. E talvez a pior partida do Bahia na Série B tenha sido essa. E contra o então lanterna da Série B, Tombense, que não tinha vencido sequer um jogo. E hoje venceu, do Bahia.